Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas, se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 13 de Provérbios. O capítulo 13 de Provérbios continua nos mostrando que a sabedoria não é apenas um conceito bonito ou um conhecimento teórico. Ela é uma maneira de viver. Ao longo deste capítulo, Salomão apresenta diversos contrastes entre o sábio e o insensato, revelando que as escolhas que fazemos hoje moldam o nosso futuro. Cada provérbio nos lembra de uma importante lei espiritual. Tudo aquilo que plantamos, mais cedo ou mais tarde, colheremos. O capítulo começa afirmando que o filho sábio acolhe a instrução do pai, enquanto o zombador rejeita a repreensão. Mais uma vez, Salomão reforça que o maior sinal de sabedoria não é falar muito nem demonstrar conhecimento, mas possuir um coração disposto a aprender. A humildade abre portas para o crescimento, enquanto o orgulho impede qualquer transformação. Logo em seguida, ele declara que quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala sem controle acaba encontrando a ruína. Existe aqui uma verdade muito profunda. Quantos conflitos, divisões e sofrimentos poderiam ser evitados se aprendêssemos a dominar nossas palavras? Séculos depois, Tiago compararia a língua a um pequeno leme capaz de conduzir um grande navio e também a uma pequena chama que pode incendiar uma enorme floresta. Muito antes disso, Salomão já havia compreendido que uma vida sábia começa pelo domínio daquilo que falamos. Outro tema que volta a aparecer nesse capítulo é a diligência. Salomão afirma que o preguiçoso vive desejando, mas nunca alcança seus objetivos, enquanto aquele que trabalha com dedicação prospera. Existe um detalhe muito importante nesse ensinamento. Deus normalmente realiza seus propósitos por meio da responsabilidade humana. A verdadeira fé nunca produz acomodação. Pelo contrário, ela nos leva a agir com dedicação, sabendo que esperar no Senhor jamais significa cruzar os braços. O capítulo também fala sobre riqueza e pobreza. Salomão observa que existem pessoas que aparentam ser ricas, mas não possuem nada, enquanto outras parecem pobres e, na verdade, possuem grandes riquezas. Essa afirmação continua extremamente atual. Vivemos em um mundo que valoriza aparência, status e reconhecimento. Mas Deus não olha para aquilo que é exterior. Ele conhece a realidade do coração. Existem pessoas com poucos bens materiais, mas profundamente ricas diante de Deus. E também existem pessoas cercadas de riquezas que vivem completamente vazias por dentro. Um dos versículos mais conhecidos deste capítulo afirma que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará sofrendo as consequências. Aqui encontramos um princípio espiritual muito importante. As pessoas com quem convivemos moldam nosso caráter. Aos poucos passamos a pensar, falar e agir de forma semelhante àqueles que exercem maior influência sobre nossa vida. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Roboão desprezou os conselhos dos homens experientes e preferiu ouvir seus amigos, levando o reino à divisão. Em contraste, os discípulos caminharam diariamente com Jesus e tiveram suas vidas completamente transformadas. Isso nos ensina que escolher bem quem influencia nossa caminhada é também uma decisão espiritual. Mais adiante, Salomão afirma que a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é como árvore de vida. À primeira vista, esse texto parece tratar apenas das emoções humanas. No entanto, ele revela algo ainda mais profundo. Deus criou o ser humano para viver sustentado pela esperança. Quando colocamos nossa esperança apenas nas circunstâncias desta vida, inevitavelmente experimentamos frustrações. Mas quando nossa esperança está firmada em Deus, ela permanece viva mesmo nos momentos mais difíceis. Outro versículo apresenta uma revelação muito bonita. Salomão declara que o justo deixa a herança para os filhos de seus filhos. É natural pensarmos primeiro em uma herança material, mas, no contexto das Escrituras, o maior legado sempre é espiritual. Abraão deixou a seus descendentes a promessa de Deus. Davi deixou um exemplo de arrependimento e adoração. Os apóstolos deixaram o testemunho do Evangelho. Da mesma maneira, a maior herança que alguém pode transmitir às próximas gerações é uma vida que aponta para Cristo. Nos versículos finais, Salomão volta a falar sobre a disciplina.
Ele ensina que aquele que ama verdadeiramente corrige seus filhos. Esse texto não incentiva a violência, mas apresenta o princípio da correção feita com amor e responsabilidade. A disciplina bíblica existe para formar caráter, nunca para descarregar ira. Deus age exatamente dessa maneira conosco. Ele nos corrige porque nos ama e deseja nos restaurar, jamais para nos destruir. Provérbios capítulo 13 nos ensina que a verdadeira sabedoria aparece nas palavras que escolhemos, nas amizades que cultivamos, na maneira como trabalhamos, na esperança que alimentamos e no legado que deixaremos para aqueles que virão depois de nós. A vida do sábio não é construída por grandes acontecimentos isolados, mas por pequenas escolhas de fidelidade feitas todos os dias. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Quem tem exercido maior influência sobre o seu caráter hoje? Sua esperança está firmada nas promessas de Deus ou apenas nas circunstâncias desta vida? Que tipo de herança espiritual você está construindo para as próximas gerações? Você tem permitido que Deus discipline e molde o seu coração? Se alguém seguisse exatamente o caminho que você está trilhando hoje, esse caminho o conduziria para mais perto de Cristo? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.